Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Miqueias, nós vamos ler aqui no capítulo 2, versículos 6 a 8, e depois no capítulo 3, versículos 9 a 12. Amém? Encontraram Miqueias? Profeta Miqueias. Glórias a Deus. Quando não há profetas, o povo se corrompe. Miqueias, capítulo 2, 6 e 8 diz assim: não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque o declínio não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? Será que o Espírito do Senhor está irritado? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àquele que passam seguros, sem pensar em guerra. Miqueias aqui pergunta: será que o Espírito do Senhor está irritado? Ouvi agora isso, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue, e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Deus querido, o Senhor continua falando, porque o tempo vem se remindo, Pai. O tempo urge. Jesus está às portas, Pai. E a palavra profética ressoa, Pai, no nosso meio, ó Deus, para que o possa entender, para que o povo possa compreender que só o Senhor é Deus. Fala conosco, Pai, como o Senhor tem falado aqui desta tribuna, Pai. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podeis sentar. Irmãos, o profeta é esse que tem, às vezes, a desagradável missão, para alguns, de advertência, de admoestação, porque muitos, às vezes, querem ouvir algo para massagear o ego, e o que nós temos visto por aí é isso. As pessoas que ministram para agradar, para que haja popularidade, para que haja atração das pessoas, para que as pessoas se aproximem de uma forma de se sentirem satisfeitos de uma maneira assim muito superficial. Mas é necessário que a palavra de Deus continue ressoando no nosso meio e trazendo e chamando a igreja para essa responsabilidade
Ou é essa visão mais responsiva e esse compromisso que nós temos no meio de uma sociedade perdida, caótica e apostatada de Deus? Tenho visto as notícias por aí e tenho acompanhado assim muito de perto. Eu costumo dizer que nós temos que ter o jornal na mão e a Bíblia na outra, para que a gente possa ter esse discernimento enquanto igreja. Então, assim, o sentimento que nós temos diante do que está acontecendo é um sentimento de muita preocupação. Eu não sei para os irmãos, mas eu fico assim. E esses dias, assim, as notícias que nos chegam, esses dias eu estava vendo uma igreja promovendo uma reunião de sex shop, para vender material de sex shop dentro do templo. Eu não sei. Outros estão fazendo, tipo assim, boate mesmo, vai, começa a dançar mesmo. E vamos que vamos. Isso dentro da igreja. Um neopentecostalismo, um falso evangelho, e todo mundo se arvora de evangélico. E esses dias eu ministrava aqui o que é ser evangélico, e o que é o evangelho, e o que é viver esse evangelho. Então, acho que nós estamos chegando num momento de grande perplexidade, em de que essa superficialidade que o mundo vive, e esse secularismo, está atingindo a igreja de cheio. E me parece que a igreja, ela quer se apossar da terra, mas se esqueceu do céu, se esqueceu de Deus. Quer tomar os poderes terrenos, mas se apostataram das coisas do Senhor. E Jesus está voltando. E embora isso seja sinal da sua vinda, porque tudo está escrito, e esse momento que nós estamos vivendo, só não sente na pele essa proximidade, e a gente tem que viver isso mesmo. Nós, como igreja, temos que viver a vinda de Cristo como se fosse agora. A gente tem que estar atento, porque a qualquer momento nós vamos, ou a qualquer momento Ele vem. E esse profeta Miqueias, ele que ministrou a Israel num período de grande dificuldade, ele foi contemporâneo de Isaías, eu já disse aqui. Isaías ministrava na cidade, e Miqueias morava no campo. Ele era um homem do campo, um homem da roça, mas ele vinha e ministrava, e ele tinha um discernimento, uma visão. Embora morasse no campo, mas ele percebia o que estava acontecendo na cidade. E esses dias eu andei lendo muitos profetas, passeando pelos profetas, porque os profetas bíblicos, os profetas do Velho Testamento, eles nos dão essa revelação nesses momentos de perplexidade que nós estamos vivendo. E eu fui aqui, passeando pelos profetas. Quando eu cheguei aqui em Miqueias, eu parei e li, e reli, e li outra vez. E aquilo foi me dando assim eu não sei, talvez uma agonia da alma, sabe? Um incômodo. E às vezes isso acontece comigo. E fica assim, quase que sem explicação. E as pessoas de perto não entendem. E não há o que explicar mesmo. É só esse sentimento e essa vontade de levar esse sentimento para o povo de Deus. E quando Miqueias ministrava no seu tempo,
ele via a situação do povo de Deus. E aquilo parece que provocava nele esse sentimento também de agonia. E aqui no versículo 7, é como se fosse o dia de hoje. Preste bem atenção. Ele diz assim: ai de mim, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão. Isso, desde sexta-feira, eu reli e li esse texto aqui muitas vezes. Eu estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Ele perdeu a fome. Ele tinha à sua disposição algo para comer, as uvas estavam à sua disposição, as uvas temporãs do tempo da colheita, mas ele não sentia vontade de comer, ele perdeu a fome. Aí ele diz assim: olha, pereceu da terra o piedoso. É como se ele dissesse: o irmão foi embora. Eu olho para um lado, olho para o outro e não encontro ninguém. Não há entre os homens um que seja reto. Eu só vejo extremismos, crueldades. O piedoso, ele não tem vez, ele não tem voz, ele não alcança espaço. Ele não tem espaço neste mundo como nós estamos vivendo. E ele continua, e eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Todos espreitam para derramarem sangue. É um mundo de falsidade, de golpes, de laços, de estelionatos. É um mundo em que o homem é predador do homem. O homem é o lobo do homem. Lobos vorazes. E eles espreitam, cada um para derramarem sangue, e cada um caça seu irmão com rede. Eu não sei se porque a gente tem um discernimento muito grande do que está acontecendo aí, nos tribunais, na política, nos corredores, nos palácios e nas ruas. As suas mãos estão sobre o mal, e eles fazem o mal com competência. Eles são competentes para fazer o mal. Eles fazem o mal diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. Olha, eu vou julgar a tua causa, você que está no tribunal, eu vou julgar a tua causa, mas você tem que me pagar para eu julgar a tua causa. O juiz aceita o suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Esses dias eu vi aí também, no meio da juventude, o baile da farofa. Não sei se vocês viram isso. Não, a gente tem que estar atento a essas coisas. Aí, as postagens eram assim: eu entrei no baile, nesse baile da farofa, que reuniu milhares de pessoas. Alugou um sítio com milhares de pessoas, e diz que os famosos, quando viram isso, que já é a terceira edição, aí que eles correram para lá. E as postagens eram assim: eu fiquei com 46 numa noite, e foi uma maravilha. Irmãos, e a juventude está entrando nessa, e essas coisas estão se tornando comum. Há um sentimento de que tudo isso é comum. É aquele estado de psicoadaptação. Você vai se adaptando, e isso vai se tornando
comum. E quem não entra, não participa, não existe. Então, eles urdem a trama e fazem isso com competência. Aí o que Miqueias diz? O melhor deles é como um espinheiro, é como uma urtiga. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Era assim que Miqueias via no tempo dele. Eu não sei como que você sente nos dias de hoje. E ele diz assim: é chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão no meio deles. Tudo é confusão. As informações, a mentira, fake news. Você não sabe como se realocar nessa sociedade, além do que eu tenho trazido para a igreja refletir sobre esse conflito de gerações. Os pais não estão sabendo mais lidar com esse conflito de geração entre a nova geração e essa geração que está passando. Aí o que sai por aí é aquela espécie de romantismo. Fica lembrando do passado, porque o presente já não nos pertence, e assim vamos vivendo esse conflito geracional. Aí ele diz: não creiais no amigo, ou seja, perdeu-se até o amigo. Ontem eu pensava assim comigo, pastor, se eu for conferir assim, amigo mesmo, nos dedos da mão, e eu fazia conta, viu, comandante? Eu fazia conta. Será? Sei não. É mesmo? Dá para confiar? Com quem que eu posso dialogar assim esse sentimento? Aonde eu vou me ancorar para tratar dessas questões? Eu gosto muito de discutir essas questões, mas com quem, Senhor? Aí ele diz que mesmo que você encontre um, não confie no companheiro. Guarda a porta da tua boca até a tua esposa, a tua mulher. Não fala nada para ela. Guarda a porta da tua boca aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Conflitos, as famílias, conflitos terríveis. O marido com a mulher, não tem confiança, não tem mais cumplicidade, não tem, entre os irmãos, não há mais amor fraternal. É esse sentimento que Miqueias tinha. Esse sentimento, essa dor, essa agonia que ele sofreu, e ele registrou aqui a situação de ruína e de caos. E como profeta, ele sempre tem uma saída, e a saída é só uma. E o pastor dizia aqui no início do culto: é só Jesus de Nazaré. Ele diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu não me deixarei abater por essa sociedade apostatada. Eu não me deixarei abater por essa igreja pós-moderna, superficial, que não mergulha nas coisas do Espírito. Eu não me deixarei abater. Diz o profeta: não há indiferença, não há ódio,
não ao racismo, não ao extremismo, não! Eu não me deixarei abater, eu correrei para o Senhor. E a ministração hoje ela vai ser bem curtinha, porque quando eu lia e relia isso aqui, fazendo uma comparação com os dias de hoje, os conflitos interiores dentro da nossa própria casa. A Bíblia diz que os inimigos, aqui ele está dizendo, são os da sua própria casa. Irmãos, há muito mais divórcios do que casamento. Há muito mais separações do que encontros. Aí eu comecei a escrever e divido com os irmãos o que eu escrevi na madrugada de hoje. Eu disse assim, pastor, de tudo isso que eu li, o que mais me impressionou e que ficou remoendo na minha cabeça, irmãos, foi esse ai de mim, de Miqueias. Ai de mim, diz ele. Eu anotei, esse chocante ai de mim, de Miqueias, diz muito. Talvez seja o resumo de todo o ministério de Miqueias, esse grito de suplício interior. Ai de mim, ele diz. Esse ai de mim não é autopiedade, ele não está com pena de si mesmo, não. Não é autocomiseração, não. Esse ai de mim não é depressão do profeta, e não é delírio, ele não está delirando, não. Ele aqui está apenas transmitindo a empatia, a dor da solidão de todos os profetas. Irmãos, há uma solidão que só o profeta entende, sente, e só Deus entende junto com o profeta. Então ele está transmitindo através desse ai de mim, essa solidão de olhar para um lado, olhar para o outro e não encontrar amparo e nem abrigo de ninguém. E a convicção, como disse a abertura do culto, que só Deus pode curar a humanidade perdida. Esse ai de mim, de Miqueias, se compara ao ai de mim de Isaías. Quando ele recebe a convocação de Deus, ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo impuro, e de um povo de impuros lábios, e de uma nação ímpia. Ai de mim, e os meus olhos viram a Deus, o Senhor, e só o Senhor pode socorrer Isaías e limpar os seus lábios, para que ele pudesse se tornar o profeta da sua geração. Ai de mim. É porque o profeta vê o mundo com os olhos do céu, como o jornal do dia. Ele vê a depravação total que anda o mundo pós-moderno. Ele vê Sodomas, Gomorras e Torres de Babel. Ele vê que sobram mercenários e faltam pastores. E esses mercenários, travestidos em pastores, prosperam. Mas o profeta, ele não está tendo aquela reclamação de Asaf do Salmo 73, não. Ele está denunciando tudo isso, porque é necessário denunciar essas coisas, é necessário falar dessas coisas, para que nós possamos começar a fazer uma autoavaliação como igreja do Senhor e como servos de Deus nesses tempos perdidos. Ele vê um noticiário sobre essa condição lastimável do mundo pós-moderno. Ele sente que o amor fraternal, o amor, ele sente
que o amor já está esfriando de quase todos. Eu, quando vou realizar casamento, já fiz alguns. Eu digo, olha, a mulher está lá, a noiva e o noivo. Eu digo, olha, hoje aqui vocês não vão jurar. Não tem juramento aqui. Aqui tem olhos nos olhos. E a expressão de amor de um pelo outro. E casamento é perspectiva de eternidade. Quem não tiver isso está fora daquilo que foi proposto pelo Senhor Deus todas as coisas. As exceções acontecem, e Deus sabe de tudo, e Ele perdoa essas exceções, mas casamento é algo de perpetuação, e diante de Deus é sagrado o matrimônio, e diante de Deus é sagrado o leito sem mácula, o leito sem mancha, o leito sem nódoa, o leito que é preservado pela verdade, a verdade de um para com o outro. Então não adianta jurar. Jurar para quê? E o profeta vê tudo isso, que esse amor já está se esfriando de quase todos. Ele vê a maldade sendo premiada. Ele vê que os filhos das trevas estão sendo mais hábeis do que os filhos da luz. E os lobos em meio às ovelhas. O profeta sente que já não se enquadra neste mundo. Sabe, Joelita, ontem eu estava me sentindo assim, por isso que eu estou pregando, porque eu prego o que eu vivo, e vivo o que eu prego. Eu estava sentindo-me desenquadrado, eu estava me sentindo desencaixado, ultrapassado. Eu acho que as pessoas vão dizer, ele já está assim, meio velho mesmo. Isso não se prega mais. Então eu estava me sentindo assim, desencaixado, desenquadrado, obsoleto, ultrapassado. Eu acho que era esse mesmo sentimento que permeou o coração de Miqueias. Ele perde o apetite, ele perdeu a fome física, mas ele sente dó, ele sente pena, ele sente compaixão do povo de Israel. Contudo, mesmo com esse fastio da alma, sem ter amigos com quem possa conversar, há momentos que você não tem um amigo em que possa conversar, dividir essa agonia, ele orou ao Senhor, e assim nós podemos expor essa agonia diante de Deus, e perguntar, para onde eu vou? O que eu faço? O que devo fazer? Eu imagino que o profeta Miqueias ali, entre o versículo 6 e o versículo 7, ele para, pensa, suspira, começa a olhar para os céus, e assim eu fiz, a tarde e a noite toda. Quando foi pela manhã, a sua alma se refaz, ele pode contemplar da sacada ali, o brilho do sol, uma nova esperança, a fé reavivada. Em alta voz ele começa a gritar: eu, porém, olharei para o Senhor, eu, porém, esperarei no Deus da minha salvação, o Senhor me ouvirá, o Senhor me ouvirá. Eu estou com fastio existencial, eu senti esse fastio existencial. Eu não tenho fome de uvas, mas eu sinto fome e sede de justiça. Fome e sede da justiça de Deus diante dessa terra. Só o Senhor pode saciar. Só o Senhor pode matar essa fome. Porque Deus é o nosso sustento. Deus é o nosso alimento. Então, quando você se sentir assim, quando você olhar para uma uva, e você não sente nem fome de comer aquela uva, saiba de uma coisa:
essa fome existencial que está no seu coração, Deus pode saciar. Deus saciou o coração de Miqueias. Deus saciou a fome de sede e de justiça de Miqueias. Ai de mim, porque sem ti nada posso fazer. É como Moisés, ao clamar a Deus, quando ele diz assim: Senhor, não me faça subir deste lugar sem a tua presença. Não me faça assumir esse projeto sem a tua presença. Não me faça assumir esse novo propósito sem a tua presença. Não me faça assumir essa condição, esse desafio, sem a tua presença. Se o Senhor não for comigo, nenhum tipo de decepção com o mundo ou com os homens e nenhum vazio existencial poderá nos separar do amor de Deus. Você pode estar decepcionado com o homem, você pode estar decepcionado com a igreja, você pode estar decepcionado com o seu marido, você pode estar decepcionado com o seu casamento, você pode estar decepcionado com seus filhos, mas você não pode se decepcionar de Deus, porque Ele é o teu socorro, e Ele pode restabelecer tudo para a sua vida. E Deus falava comigo isso, no meio desse ai de mim. Ai de mim quer dizer, eu não sou nada. Ai de mim, sem a tua presença. Eu também olharei para ti, eu também sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Eu também esperarei no Senhor. Espera no Senhor, Vanessa, sem ansiedade, sem essa ansiedade doentia, mas espera no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração e os teus propósitos. Espera no Senhor, Ele não te decepcionará. Por isso é que Ele diz: eu, porém, todavia, não obstante, contudo, esperarei no Senhor, esperarei na justiça de Deus, esperarei na provisão de Deus. Eu estou decepcionado com Israel e com Judá e com os homens, mas eu esperarei no Senhor. Eu também esperarei no Senhor, sem ansiedade e doentia. Eu esperarei no Deus da minha salvação. Eu também sei que o Senhor me ouvirá, e só o Senhor pode salvar. Quando nós chegamos nesse limite, em que se exaurem todas as nossas forças humanas, e a gente olha para um lado e olha para o outro, e não acha a guarida, saiba de uma coisa: é justamente nesse momento que o Senhor entra com a sua provisão e a sua salvação. É este o momento. Ô igreja, entenda isso. Eu também devo dizer, como o apóstolo Paulo, eu escrevia hoje de madrugada, 1 Coríntios 9,16, a Paulo diz assim: se eu anuncio este evangelho, esse evangelho que nós estamos pregando, porque isso aqui é evangelho antes do Novo Testamento. Miqueias está pregando o evangelho. Isso aqui é evangelho puro. O evangelho é quando a gente diz: só o Senhor é Deus. Então Paulo diz assim: se eu anuncio este evangelho, porque tem momentos, pastor, que eu digo assim: eu não vou pregar isso, Deus. Eu não vou pregar isso. Eu não vou. O povo está sofrido. Vem de uma pandemia. Está todo mundo para baixo. Aí eu vou pregar isso? Eu não vou, não. Mas olha, o que o apóstolo Paulo diz: se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar. Isso não é para mim, não.
Eu não tenho que sair daqui satisfeito, não, Joelho. E às vezes eu saio daqui com dor. Quando eu falo aqui é do púlpito, qualquer púlpito. Com dor, eu vou embora para casa. Eu tenho vontade de sair, não tenho vontade de chegar em casa e ficar lá. Aí Paulo diz assim: eu não tenho que me gloriar, eu não tenho que satisfazer a mim, pois sobre mim pesa uma obrigação. Há uma obrigação, igreja, uma obrigação de pregar para esse mundo apostatado, uma obrigação de pregar para essa igreja pós-moderna, uma obrigação para pregar diante desses pastores que não têm compromisso com o Evangelho, uma obrigação de advertir esse povo. Há uma obrigação, sobre mim pesa uma obrigação. Aí ele diz assim: e ai de mim se eu não pregar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Aí esse ai de mim aqui é diferente, porque esse ai de mim é o preço que terá que pagar se deixar de anunciar, de admoestar, de avisar, de exortar para esse compromisso com Cristo Jesus, principalmente no meio dessa sociedade apostatada de Deus. Ai de mim, diz o apóstolo Paulo, se eu não pregar o Evangelho. E o Evangelho é esse, igreja. Te prepara, igreja. O Evangelho é esse, filhinhos. O Evangelho é esse, jovens e adultos. O Evangelho é esse, te prepara, igreja. Jesus está voltando. Já se esqueceram de pregar esse Evangelho? Mas sobre nós pesa essa responsabilidade de continuar anunciando. Jesus está voltando. Ele está voltando. E ele virá. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 1, que ele virá. E do mesmo, porque estão espantados, varões galileus, do mesmo modo que ele subiu às alturas, do mesmo modo que ele foi assunto aos céus, ele virá e virá buscar a igreja. Oh, e ai de nós, se não pregarmos este Evangelho. Podeis ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Temos que anunciar aos quatro cantos do mundo isso mesmo: Jesus está voltando. Eu saí esses dias aqui, fui sepultar uma irmã lá no Paraná. Só Deus sabe, fui de avião sozinho e voltei de carro. Só Deus sabe a dor que eu sentia. Eu me lembrava até da minha mãe dizer: engole o choro, porque ela dizia: engole o choro. Você não pode chorar, porque você tem que tomar as providências, você tem que cuidar das coisas, você tem que falar com seus irmãos, com as suas irmãs, você tem que prover as condições para a realização, você tem que ir lá fazer as coisas, e engole o choro, como ele fez com Ezequiel. Mas eu fiquei muito feliz, pastor, porque quando ela me ligou antes, uns 3, 4 dias antes, ela disse: meu irmão, Deus falou comigo. Ela falou para você, não falou, Maria? Deus falou comigo. Ele falou comigo. Ele me disse que estava me levando, que era para eu não preocupar com Paulo, que o Paulo estava guardado. Ela usou esse termo, guardado, que é o filho dela. Ela disse: olha, Deus falou comigo, arruma a tua casa, não te preocupa, deu as recomendações, eu venho te buscar. Eu fiquei preocupado com isso, falei assim: eu vou mandar o Antônio, que é o policial que trabalha comigo, meu amigo pastor Antônio, vai lá buscar minha irmã lá e tal, para vir para cá e tal. Ele chegou, disse que ela chegou, encontrou ela numa alegria. Ela me falou: eu estou numa alegria incomensurável, meu irmão, mas eu estou alegre, muito alegre mesmo. 2 dias depois, Jesus levou para a glória, e ele avisou:
Então nós temos que estar preparados todo instante, todos os momentos, e nós temos que levar esse evangelho para as pessoas, até aquelas que nós às vezes temos adversidade, até às vezes aquelas que em determinado momento nos provocaram alguma situação muito difícil, mas nós temos que levar esse evangelho com a palavra e com o exemplo, porque Jesus está voltando. E quando nós nos sentimos assim, esse vazio existencial, que nós não encontramos, que a gente conta os amigos às vezes no dedo, Jesus sentiu isso. Lá no Getsemane ele sentiu essa solidão tremenda, mas ele recorria ao Pai, ele recorreu ao Pai. Se você está sentindo isso, recorra ao Pai. Se é um problema familiar, recorra ao Pai. Se é um problema com seus filhos, recorra ao Pai. Se é uma demanda da justiça, recorra a Ele. Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso socorro. Agora logo logo Ele está vindo buscar a igreja, porque nós estamos vivendo como se isso não fosse acontecer, mas vai acontecer. E Ele falou, e Ele avisou, e Ele recomendou. A hora ninguém sabe, Ele disse, ninguém sabe a hora. E ainda bem que Ele disse isso. Ainda bem que o Senhor disse isso. O evangelho é esse: Jesus está voltando. Te prepara, Israel, te prepara, Judá, te prepara, igreja. Jesus está voltando. Deus querido, Deus santo, Deus justo, ó Pai, ó Deus, como Miqueias gritou naquele dia: ai de mim, Pai. Mas ele sentiu logo depois que ele poderia confiar no Senhor, esperar no Senhor, crer até contra a esperança, como fez Abraão. Ó Deus querido, porque ele sabia que o Senhor não abandona os seus servos. Ele sabia que o Senhor jamais deixará de atender um coração que clama a Ele. Pai querido, aí estão os teus servos e os teus filhos. Às vezes alguns passando momentos de agonia, de dor, de solidão existencial, foram abandonados. Às vezes mulheres violentadas, ó Pai, ó Deus querido, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor socorre. Ó Deus querido, alcança essa casa, alcança esse lar, alcança essas pessoas, esses que estão aí nos presídios, nos hospitais, nas casas de recuperação terapêuticas, ó Pai. Ó Senhor, olha para esses e socorre, Deus querido. Quanto à tua igreja, Pai, nós devemos dizer também, como disse Miqueias: eu estou de contínuo contigo, Senhor. Nos sustenta, nos guarda, nos livra, o Senhor de Israel. Sem ti nada podemos fazer. Contigo a vitória é certa, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Tu és o amigo que nunca nos abandona. Tu és o socorro bem presente na tribulação. Aleluias! Glórias ao teu nome para sempre, para sempre, para sempre. Tu és o Deus da nossa salvação. E a igreja canta e louva e te adora em nome de Jesus. E a igreja diz: